Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E eu desejo que venha do Senhor o discernimento no seu coração, para que essa palavra que vai ser ministrada, ela transforme a sua vida. A palavra de Deus é a palavra viva. Ela transforma. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E nós temos que entender qual o contexto que nós estamos vivendo hoje. Qual o contexto? O que está acontecendo na Terra hoje? Hoje, dia 12 de abril de 2024. O que o mundo está enfrentando? Guerras, muitas batalhas, guerras internas. As nações estão perdidas. Elas não sabem mais como agir. Nós estamos vendo o que está acontecendo, o sofrimento do povo de Deus. Israel está sendo atacado. Um povo atacado por quem? Por terroristas. Terroristas. Mas Deus está dando ao povo dele estratégias. Estratégias. Nós também temos as nossas lutas. Como nação, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. As guerras, confusões, conflitos. Um poder querendo dominar o outro. Passando por cima de lei, de Constituição Federal, de tudo. Mas querendo impor a toda uma nação a aceitar os desmandos, a quebra de contrato social, a destruição da família, a destruição dos valores que mantém um país abençoado. O pensamento de achar que pode destruir uma nação e negar a existência de Deus a uma nação que nasceu pela vontade do Pai. O Brasil é do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É dele. E quando tudo parece perdido, ele chega no socorro daquela nação. E eu vejo o mover de Deus no nosso país. O nosso país nós devemos consagrar todos os dias, antes de nos levantar, antes de colocarmos os nossos pés no chão, para iniciar o dia. Devemos buscar a face do Senhor e consagrar o nosso país. Mas não sejamos egoístas. Todas as nações estão num clamor só. Estamos começando as dores de parto para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós devemos orar por todas as nações da terra. Que toda a terra seja agraciada pela infinita misericórdia de Deus. E eu quero falar para vocês
de um rei chamado Josafá. O rei Josafá, ele tinha tudo para ser ímpio, mas ele escolheu ser fiel a Deus. E você vai ver no livro, no Velho Testamento, em 2 Crônicas, você vai ver no capítulo 19, quais foram as providências, as primeiras providências de Josafá, do rei Josafá. Olhe, quando você anda com Deus, como é que você faz? Quais as decisões que você toma? Ele nomeou juízes. Josafá nomeia juízes. No capítulo 19, a partir do versículo 4, fala sobre isso. Fala que Josafá morou em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. Ele andou por todo o território e fez com que o povo se voltasse para Deus. Ele nomeou juízes no país em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E ele disse aos juízes, 2 pontos. Chamou a atenção dos juízes e disse: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer. Olha a advertência. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça, nem parcialidade e também não aceita suborno. O livro atualizado é a palavra de Deus. Ninguém pode destruir, porque é vivo. A palavra de Deus é a palavra de um Deus vivo, único. Não adianta querer mudar. E ele é o livro mais atualizado do mundo. Por isso que ele não precisa de ser modificado para ser atualizado. Não. Perfeito. Parece que você acabou de ouvir o jornal. E aí você vai ouvir que o povo de Deus está pedindo isso, que Josafá está exigindo dos juízes que ele nomeou. Vejam o que vocês vão fazer, ele diz. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça, parcialidade e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso, moravam em Jerusalém. E deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Façam sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio ou referente à lei, mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los para que não se façam culpados diante do Senhor e para que não venha grande ira
sobre vocês e sobre os seus irmãos. Olha o que o rei Josafá está alertando. Cuidem de fazer o que eu estou dizendo para que não caia sobre vocês a grande ira e sobre os seus irmãos, para que não caia. Façam assim e vocês não serão culpados. Conselho de Josafá. E aí, esse homem, temente a Deus, esse rei, sábio, porque ele orientou aqueles homens que ele nomeou juízes a agir com temor do Senhor, ter cuidado para não haver nenhuma injustiça, parcialidade ou desonestidade. Não aceite suborno. Não se venda. Ele dizendo isso para as autoridades que ele nomeou. Interessante que Deus honrou esse rei. Porque naquele mesmo período, 3 nações estavam preparadas para destruir Jerusalém, atacando Judá. Ele queria destruir o rei Josafá. Eles queriam, mas não conseguiram. Eles planejaram. Eles arquitetaram para tomar Jerusalém. Mas, pela fidelidade de Josafá, Deus livrou esse povo de uma forma linda e maravilhosa. No capítulo 20, é porque eu não quero que vocês... Eu quero fazer o mais curto possível. Porque, infelizmente, se o vídeo for longo, as pessoas não querem assistir até o final. E é muito importante o que eu tenho para falar, porque vem da parte do Senhor. E ele diz assim, que se você for fiel, ele vai honrar a sua fidelidade. Deus deu a vitória a Josafá. Deus disse a Josafá, no capítulo 20, no versículo 15, ele levantou um profeta, Jaaziel, e Jaaziel disse, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta batalha, este é o recado que o Senhor tem para você hoje. Esta batalha que você está enfrentando, você não precisa pelejar. Ele até explica como Josafá deve agir. Porque a batalha é do Senhor a seu favor. Se você for fiel, você vai receber de Deus o amor, a fidelidade dele, a alegria que ele trouxe para aquele povo. Foi muita alegria, irmãos. Vale a pena depois você fazer uma leitura de todo o capítulo 20. A oração de Josafá, quando ele viu que vinha aquelas 3 exércitos para destruir Jerusalém. E ele recorre ao Senhor. E o Senhor ouve o clamor de Josafá. E o Senhor vai e usa Jaaziel, o profeta, para dizer que não tema, porque esta batalha não é sua, mas é do Senhor dos Exércitos. Amém.
Não importa a batalha que você esteja enfrentando hoje. Parece tudo tão difícil, ataques por todos os lados. E você se sente até impotente diante da situação. Você diz, Senhor, como Josafá disse, nós não podemos com esses 3 exércitos. Israel não tem como vencê-los. Por isso que o Senhor venceu por eles. E eles se alegraram muito porque Deus salva o seu povo. No versículo 29, ele diz o que aconteceu. Na manhã seguinte, do capítulo 20, versículo 29, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, olha que interessante, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Oh, aleluia! Faça isso. Assim diz o Senhor. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor. Creiam. Se aquela palavra que o profeta te passa, ela tiver em conformidade com a palavra de Deus, então você ouça o que o profeta tem. Ouça a palavra do Senhor. Ele levanta homens e mulheres que pagam o preço de falar aquilo que o Senhor ordena que fale. Ouçam. Ouçam o que o Senhor diz à sua igreja. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, profetas do Senhor. E vocês serão bem-sucedidos. Olha que palavra maravilhosa. E olha o que Josafá continuou, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Eu estou falando para vocês que ele estava indo para um campo de batalha, onde tinha 3 exércitos preparados para destruir Jerusalém. Mas pela fé, pela palavra que veio do Senhor, através do profeta Jaaziel, ele creu. E ele, no lugar de se desesperar para os seus soldados irem à frente, não. Ele mandou à frente os levitas, os cantores, que iam adorar a Deus. Coloque sempre Deus na frente, que vai dar certo. Mas você coloque sempre Deus na frente como Senhor. Quando ele disser a você que isso que você está fazendo não é certo, você se renda a ele, obedeça a ele, faça a vontade dele, que você vai usufruir das maravilhas que Deus tem para você, reservadas para você, e que o adversário de nossas almas quer roubar de você. Quer roubar sua alegria, quer tirar a sua paz. Deus te abençoa, mas você está tão aflito com aquilo que Satanás está colocando para te confundir, que você nem agradece o suficiente aquela bênção que está diante de você. Os livramentos que Deus já fez na sua vida. É interessante, porque ele designou cantores vestidos de ornamentos sagrados. Muito interessante isso. Ele fez reverência ao Deus Altíssimo. Ele não mandou os cantores irem de qualquer forma, como quem vai para a praia,
Passa o dia como quem está indo para a praia, com pouquíssimas roupas, com nada te cobrindo. Lembre-se, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E para o teu corpo ser o templo do Espírito Santo, Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço para que o Espírito Santo de Deus habitasse em sua vida. Então você, ao estar diante de Deus, que é todos os dias, todos os momentos, porque estar diante de Deus não é só quando você vai ao templo. Lá você também deve reverenciar demais o Senhor. Claro, mas é no seu dia a dia. É lá naquele lugar onde não tem nenhum irmão da tua igreja te olhando. É dentro da sua casa. É o seu relacionamento dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos lugares que você vai, que ninguém vê, mas Deus vê. É naquele momento que você está só você e Deus. Esteja também decente diante dele, porque o seu corpo, ele não existe para ser queimado no fogo eterno. Deus não te trouxe ao mundo para você ter morte eterna, perder a sua alma, porque você gosta de exibir o seu corpo. Nós devemos exibir o nosso corpo ao nosso cônjuge, àquela pessoa que Deus escolheu para nos tornar um corpo só. E para mais ninguém. Devemos ter reverência a Deus, porque Ele habita em nós. Mas aqui Josafá, ele mandou que os cantores fossem na frente, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Quem estava na frente eram os sacerdotes, os levitas, ali buscando a face do Altíssimo, glorificando a Deus, agradecendo a bênção que eles não tinham visto ainda. Mas pela fé, Josafá mandou que eles cantassem, sabe como? Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá, ele estava dizendo, vamos agradecer, vamos dar graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Vamos, igreja, povo de Deus, dar graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós estamos alegres nesta batalha, nesta luta que nós estamos enfrentando. E eles venceram. Eles chegaram, irmãos, foi muito lindo. Eles chegaram lá. Enquanto eles adoravam a Deus, Deus fez com que o exército, os 3 exércitos, se destruíssem. Primeiro, o exército Amon e Moabe foi contra o povo de Seir. O exército de Seir. Quando eles destruíram o exército de Seir, já só tinha 2, tinha 3, né? Para destruir Jerusalém. Deus fez com que os inimigos do povo de Deus começassem a guerrear contra si. E aí, quando eles destruíram Moabe e Amon, destruiu o exército Moabe, o exército de Amon destruiu o exército de Seir, eles começaram a se autodestruir. E não sobrou não houve um sobrevivente, tem na palavra de Deus. Não restou nenhum sobrevivente, nenhum. Só havia cadáveres. Quando o povo de Deus chegou no campo de batalha,
Aqueles que estavam preparados para destruí-los foram destruídos pelo poder de Deus. Não há batalha que você não possa vencer se você estiver firmado em Cristo, no Cordeiro Santo de Deus, naquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Ele que vai vencer as suas batalhas. É Ele quem vai te dar a vitória. Mas seja fiel a Ele. Ande com fidelidade. Faça como Josafá. Josafá, ele, a primeira providência foi que aqueles homens que iam ali administrar aquela nação deveriam ser homens íntegros. Quando ele pega o exército dele, ele manda na frente do exército dele e cantores vestidos com vestimentas sacerdotais. Ornamentados com vestes sagradas. Ei! Essa história de achar que buscar a santidade é coisa do passado, é mentira de Satanás. Você precisa andar em santidade. Eu preciso andar em santidade. Nós precisamos andar em santidade. Em novidade, assim diz o Senhor, em novidade de vida. Você precisa entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor. Eu não estou me dirigindo só a quem nunca se entregou ao Senhor. Eu me dirijo àqueles que há muito tempo já fez a decisão de entregar sua vida ao Senhor e que hoje está adormecido espiritualmente. Não se deixe adormecer pelo neném de Satanás. Cuidado. Ele te dá um sono bem grande quando você precisa estar esperto. Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Porque o espírito, ele está pronto. Mas a carne, a tal da carne, irmãos, ela é fraca. Jesus Cristo disse que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, você tem que vigiar. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Não devemos brigar contra pessoas. Não. Devemos perdoar e amar o nosso próximo. Devemos tentar de toda maneira encontrar em Cristo, porque só através dele, a santidade. Temos que andar em santidade, sim. Senão, não há salvação. Até aqui. Assim diz o Senhor. Amém.